Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma moradora passou momentos de pânico ao chegar em um condomínio na zona oeste de São Paulo. 2 adolescentes, um deles armado, aproveitaram que ela entrava na garagem para invadir o local. Tudo foi filmado. Como a vítima reagiu, eles acabaram fugindo. Mas isso não impediu que os menores voltassem apenas 14 horas depois da primeira tentativa de roubo. Um dos menores está na calçada, atrás de uma árvore. Quando a moradora abre o portão para entrar com o carro, ele corre e aponta a arma para a vítima. O adolescente invade o local e, na sequência, chama um outro menor. Na garagem, a motorista tenta manter a calma e faz uma manobra com o carro. Um dos adolescentes impede o fechamento do portão automático. Ele aguarda a chegada do jovem, que aparece numa bicicleta. Quando o adolescente armado corre em direção à moradora, ela acelera e escapa do roubo. Como as imagens eram monitoradas à distância por uma central de segurança, um alarme foi disparado. E a minha reação naquele momento de desespero foi de arrancar com o carro, mesmo ele com a arma apontada para mim, porque eu não conseguia pensar em nada. A tentativa de assalto foi a este condomínio de casas na zona oeste de São Paulo. Na noite do último sábado, os dois fugiram sem levar nada. Voltaram 14 horas depois, invadiram novamente a garagem. Nem precisaram esperar a chegada de um novo morador. Eles sabiam que o portão havia sido danificado na noite anterior. As câmeras flagraram o momento em que um deles empurra o portão sem dificuldade. Por outro ângulo, dá para ver a invasão da garagem. Ele vai direto para o local onde estão as bicicletas. Mas o alarme disparou e, pela segunda vez, eles fogem sem levar nada. Eles estão querendo roubar a bicicleta, que é muito claro, né? Hoje em dia tem bicicleta que é mais cara que um carro. Segundo os moradores, a dupla, que ainda não foi identificada, aparenta ter menos de 14 anos. A árvore que serviu de esconderijo foi podada hoje pela Prefeitura de São Paulo. Este especialista em segurança pública diz que invasões de condomínio são crimes que podem ser dificultados com o treinamento de funcionários e com o reforço de dispositivos de segurança. Precisam ser sempre orientados quanto às medidas de segurança, as cautelas na entrada e saída, a questão da frequência de visitantes e entregadores, essa expertise que é compartilhada entre funcionários e moradores deve ser bem trabalhada para que o condomínio tenha mais segurança. Está sendo muito recorrente e a sensação de insegurança é total por parte de todos, né? E o fim de semana foi de calor e medo no Rio de Janeiro. Com termômetros acima de 40 graus, banhistas lotaram as praias e acabaram alvo de arrastões. A todo instante, correria. Olha isso! O arrastão assustou banhistas na Praia do Leme, na zona sul do Rio. Policiais militares e guardas municipais que estavam na areia foram hostilizados. Houve perseguição pelas ruas. Quem estava na praia decidiu ir embora mais cedo. Olha a praia inteira saindo em peso, olha. Nos acessos a Copacabana, este ônibus teve as janelas arrancadas. Criminosos subiram no teto do coletivo. Quase 100 ônibus foram depredados. Segundo o sindicato que representa o setor, 25 saíram de circulação. Na volta para casa, mais vandalismo. Este coletivo seguiu viagem com as janelas penduradas e diversas pessoas sobre o teto. Motoristas também ficaram no meio de arrastões. Só em Copacabana, cerca de 80 pessoas foram detidas e 9 facas apreendidas. Para esse especialista em segurança pública, o banhista deve ter alguns cuidados para evitar situações de risco. Escolher os melhores horários que ele vai chegar e sair, né? Evitando principalmente a saída de praia no horário crítico, que é aquele final de tarde. Evitar aglomerações quando possível seria ideal. Um levantamento feito pelo setor de inteligência da Polícia Militar mostrou que só este ano, quase 12% dos suspeitos de roubos e furtos aqui na orla do Rio voltaram a cometer o crime quando ganharam a liberdade.
Das mais de 2.400 pessoas que foram parar na delegacia, 287 eram reincidentes. Segundo a Polícia Militar, mais de 1.000 agentes reforçaram a segurança nas praias do Rio durante o fim de semana. Mas para o especialista em segurança pública, só isso não resolve. Ele indica a criação de pontos específicos na praia para a chegada e partida das pessoas para amenizar os transtornos. Preciso entender esse fluxo e alocar os policiais. Eu posso escolher os pontos de embarque e desembarque específicos para que eu possa otimizar o trabalho policial. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Lula afirma que o critério para escolher novo ministro do STF não será cor nem gênero. Só 58% das escolas brasileiras têm computadores conectados à internet. O calor continua e Belo Horizonte registra o dia mais quente da história. INSS começa a ligar para quem está na fila de espera para fazer perícia médica. No dia seguinte, a festa do São Paulo, o campeão da Copa do Brasil. E os bastidores das grandes coberturas do Jornal da Record. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Uma pesquisa inédita divulgada hoje revelou como é o contato dos estudantes brasileiros com a internet em sala de aula. Os números mostram que grande parte das escolas tem acesso à rede, mas pouco mais da metade delas estende o uso da internet para os alunos. A Ana Vitória tem 15 anos e está no primeiro ano do ensino médio. Ela sabe da importância do conhecimento de informática, mas na escola onde estuda, o número de computadores é baixo. O jeito é fazer revezamento durante as aulas. A gente primeiro vai aí fica lá, completa a tarefa e depois vai outro. Aí fica revisando. O irmão Miguel tem necessidades especiais e quase não tem aulas de informática. A Ana Vitória e o Miguel não têm computador em casa. Todo acesso à internet ou é feito pela televisão ou pelo celular. A expectativa era aprender a mexer em computador na escola onde eles estudam. Lá até tem uma sala de informática. O problema é que são 6 computadores para mais de 40 alunos em cada turma. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que 94% das escolas particulares e públicas brasileiras do ensino fundamental e médio têm a internet. Mas só 58% possuem computadores conectados à rede para uso dos alunos. As escolas municipais têm o pior cenário. Apenas 43% oferecem esses equipamentos para o uso dos estudantes. 84% dos professores apontam a falta de computadores como uma barreira para o uso das tecnologias digitais em atividades de aprendizagem. Liberar o acesso à internet na escola passa por essas duas dimensões, né? A dimensão da conectividade e a dimensão também da educação digital, da educação para a cidadania digital. O certo seria ela aprender na escola a computação ideal para o futuro dela ser um pouco melhor do que antigamente a gente tinha. Um motociclista gravou o momento em que é assaltado no Rio de Janeiro. As imagens são impressionantes. O vídeo foi feito pela câmera instalada no capacete da vítima. É possível ver o momento em que o homem é fechado por outro motociclista que carrega uma mochila de entrega. Na sequência, um criminoso em outra moto aponta uma arma. Assustado, o rapaz se rende e ainda é agredido enquanto é roubado. O carona desce, rouba o celular e leva até a aliança. As imagens mostram a tensão até os ladrões fugirem. A polícia tenta identificar os criminosos. O INSS começou a fazer hoje uma busca ativa para reduzir a fila de espera pelo auxílio por incapacidade temporária. Atualmente, 1.100.000 pessoas aguardam o benefício. João está afastado do trabalho desde que teve sequelas de uma pneumonia. 2 anos se passaram e até hoje espera o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Estou, assim, numa situação complicada porque a gente trabalha
e quando chega na hora H que a gente precisa realmente do INSS, o INSS simplesmente não dá uma resposta para a gente. Atualmente, 1.100.000 pessoas estão na fila de pedidos de benefícios que precisam passar por perícia médica. Para reduzir essa fila, o INSS começou a fazer hoje uma busca ativa dessas pessoas. O segurado que espera a perícia há mais de 45 dias deve receber uma ligação informando que ele não precisa ir mais pessoalmente à agência e que todos os documentos podem ser enviados pelas plataformas digitais. Para isso, basta anexar o atestado médico no aplicativo Meu INSS. Depois da análise do documento, o benefício pode ser concedido. Caso tenha o auxílio negado, o segurado tem o prazo de 15 dias para realizar um novo requerimento. Mas atenção, o telefone para recebimento da chamada mudou. Em vez do 135, a ligação será feita pelo 11 21 35 01 35. E o INSS alerta para que os segurados não caiam em fraudes. Nós não pedimos dados, nós não pedimos foto de documento, foto da pessoa. E nós temos que aproveitar esse documento para que a gente imponha menos dor e menos necessidade de deslocamento dos brasileiros. 4 capitais registraram hoje a temperatura mais alta do ano. Em Belo Horizonte, a segunda-feira foi também o dia mais quente da história da capital mineira. A primavera trouxe cor para o asfalto cinza das metrópoles. Mas com o calor extremo, a estação das flores está com cara de verão. As capitais batem recordes seguidos nos termômetros. Belo Horizonte registrou a temperatura mais alta da história, 38,6 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Confinada 8 horas por dia na banca de revistas, Amanda trabalha com 2 ventiladores ligados o tempo todo. Tá insuportável o calor. Mesmo com 2 ventiladores? Mesmo com 2 ventiladores. E água o tempo todo? O dia inteiro. Outras 3 capitais registraram hoje a maior temperatura do ano. Brasília teve 34,8 graus. Goiânia, 39,3 graus. E em Teresina, a temperatura atingiu a marca de 40,2 graus. Recorde em 2023, também no interior. Em Ribeirão Preto, São Paulo, quase 41 graus. Tem que ter muita coragem para sair, para caminhar assim, né? Só numa precisão e tomando bastante água, tomando um sorvetinho para poder aguentar, senão a gente não aguenta não. Com as altas temperaturas, crescem os riscos de incêndios florestais e à saúde. Pele ressecada e desconfortos nos olhos, na boca e no nariz estão entre os problemas, de acordo com os médicos. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a Agência da ONU para Mudanças Climáticas, uma região enfrenta uma onda de calor quando a temperatura máxima fica pelo menos 5 graus acima da média por 5 dias consecutivos. É o que vem acontecendo no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. A estação mais quente que o habitual é a influência do El Niño. A mudança na circulação de ventos na atmosfera, causada pelo fenômeno, altera o caminho das frentes frias sobre a América do Sul. Agora, para os meses de primavera, a expectativa é que novas ondas de calor ocorram. Podemos esperar, sim, novos recordes tanto do ano quanto recordes absolutos. Na sombra da barraca, da sombrinha ou do poste, o negócio é se esconder do sol. Com as altas temperaturas na maior parte do país, muita gente procura piscinas, represas e praias para aliviar o calor. Mas tem um detalhe, né, Cris? Nessa época do ano é fundamental redobrar a atenção para evitar afogamentos. No fim de semana, ao menos 8 pessoas morreram. 2 pessoas se afogaram na praia da Ilhota, em Itapema, Santa Catarina. Uma delas conseguiu sair da água, foi atendida na areia e sobreviveu. Uma mulher foi encontrada inconsciente no mar e morreu durante o atendimento dos salva-vidas. Há ainda uma terceira vítima desaparecida. Da Lagoa Várzea das Flores, localizada nos municípios de Betim e Contagem, na Grande Belo Horizonte, 3 pessoas morreram afogadas. As vítimas tinham entre 18 e 25 anos. Em Mato Grosso do Sul, outras 4 vítimas. O corpo de Reginaldo Ferreira Cardoso, de 47 anos, foi encontrado em Corumbá. O pescador havia pulado no rio para se refrescar. Um adolescente de 14 anos que mergulhou no rio Ayanduí, em Campo Grande, foi encontrado morto hoje. O
Os outros 2 casos ocorreram no Rio Miranda, no município de Jardim. Uma criança de 7 anos e um idoso de 74 morreram afogados. Então vamos com a previsão do tempo. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Até quando nós vamos enfrentar esse calorão danado? Até quarta, Cris. Boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Mas afinal, o que é onda de calor? Imaginem aqui comigo uma bolha quente. É mais ou menos assim que funciona a onda de calor. Uma forte massa de ar seco sobre o interior do Brasil joga o ar da atmosfera em direção à superfície, o que impede a formação de nuvens de chuva. Pelas imagens de satélite, vemos alguma nebulosidade apenas sobre parte da região norte e o sul do país. Nesta terça-feira, segue o risco de temporais em todo o sul do Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em algumas áreas do centro-oeste. No litoral do Nordeste, na região norte, chuva passageira. Nas áreas claras, tempo firme e seco. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, faz até 35. Em Goiânia, 40. Em Salvador, 30. Em Fortaleza, 33. Em Manaus, 36 e até 37 em Rio Branco. A capital mineira segue na mira do calor e na próxima quarta pode atingir uma nova marca histórica, com 39 graus. Na capital paulista, o alívio no calorão vem na quinta. Terça e quarta com máxima de 36. Aí na quinta, o dia começa com 14 e a temperatura sobe até os 20 graus. Hora do Tempo Delivery. A gente começa atendendo ao Everton de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Lid. Vamos para lá, Fara. Everton, boa noite. Prepare-se para o ápice do calor na quarta, com 42 graus. Na terça faz até 32. Na quinta, o refresco, com 26. Tem ainda o José, que é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, José. Seja bem-vindo aqui ao Tempo Delivery. Olha, nos próximos dias a quantidade de água diminui, mas pode chover a qualquer hora. Máximas de 27, 17 e até 19 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Fara. Valeu, Lid. Uma mulher morreu após um ônibus tombar na região metropolitana de Curitiba. O veículo partiu de Campinas, no interior de São Paulo, com destino à capital paranaense. Na altura de Campina Grande do Sul, o motorista perdeu o controle da direção e tombou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 53 pessoas estavam no ônibus. 16 passageiros e o motorista ficaram feridos e não correm perigo de morrer. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que o veículo não tinha licença válida e fazia uma viagem irregular. A empresa nega. Um dos líderes da máfia italiana morreu na cadeia aos 61 anos. Matteo Messina Denaro estava internado em um hospital onde recebia tratamento contra o câncer de cólon. Ele ficou mais de 30 anos foragido antes de ser preso em janeiro numa clínica de saúde. Matteo Denaro era o líder da temida Cosa Nostra, na região de Trapani, na Sicília. O mafioso teve 6 condenações à prisão perpétua. Entre os crimes cometidos por ele estão os assassinatos do juiz Giovanni Falcone e do filho de 12 anos de uma testemunha. Na China, um menino de 5 anos ficou preso dentro de uma máquina de pescar bonecos de pelúcia. A criança entrou pela passagem por onde são retirados os bonecos fisgados, mas uma trava impediu que ele saísse da máquina. Quando o socorro chegou, o garoto segurava um bicho de pelúcia. Com uma chave de fenda, os bombeiros removeram a trava e retiraram a criança sem ferimentos. De volta ao Brasil, a cirurgia no quadril do presidente Lula está confirmada para esta sexta-feira. Até lá, ele vai manter agendas de trabalho menos intensas, mas quer deixar encaminhadas algumas prioridades de governo. No Planalto, o presidente Lula reuniu hoje ministros e os líderes do governo no Congresso para discutir as pautas que são prioridade. O governo quer ver aprovados os projetos que vão estimular a retomada do novo PAC e do Marco de Garantias, que incentiva que os bancos ofereçam crédito mais barato para a população. São 2 reuniões consecutivas do Banco Central que reduziram juros.
O governo federal, o Congresso Nacional, a sociedade fez tudo o que era necessário para que o Brasil entrasse numa trajetória descendente da taxa de juros, da taxa Selic, mas a aprovação desses dois projetos, com um pacote de barateamento do crédito que o governo já encaminhou para o Congresso Nacional, vários deles já aprovados, já sancionados pelo presidente da República, facilitando com que as famílias possam pegar empréstimo para construir sua casa, comprar uma nova casa, comprar carro. A reunião para acelerar a aprovação dessas pautas tem motivo. Lula vai ser submetido à cirurgia no quadril na sexta-feira pela manhã. Hoje, o presidente também participou de um encontro com o primeiro-ministro do Vietnã no Itamaraty. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente foi orientado pelos médicos a usar máscara para correr menos riscos de ficar gripado ou pegar Covid antes da cirurgia. À tarde, Lula ainda teve uma reunião fechada com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. A equipe médica preferia São Paulo, mas o presidente decidiu fazer a cirurgia em Brasília. Vai ser colocada uma prótese na cabeça do fêmur por causa de uma artrose do lado direito do quadril. Lula deve ficar internado até terça-feira da semana que vem. Depois, deve se recuperar no Palácio da Alvorada por pelo menos 3 semanas. O presidente só terá alta definitiva após 6 semanas da cirurgia, quando estará liberado para voltar à rotina. A minha cirurgia é apenas para cuidar da saúde. Eu quero voltar a jogar bola, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer esteira, eu quero voltar a fazer ginástica. E eu estou desde agosto do ano passado com dor. Dói para dormir, dói para levantar, dói para sentar, dói para ficar em pé. Durante a entrevista, o presidente tirou a máscara. É uma cirurgia que a ciência domina bem, não tem nenhuma novidade. Ou seja, mas obviamente que é sempre cirurgia, é sempre anestesia. E você quer saber da verdade? O que eu tenho mesmo é medo de anestesia. Porque eu vou ficar dormindo, sabe? E eu não gosto de perder o domínio, sabe, da minha consciência. Mas os médicos dizem que também a anestesia avançou muito. Diz que hoje não é como no passado, não. Diz que hoje é mais tranquilo. Então, estou muito tranquilo. O presidente Lula disse hoje que não vai levar em conta o gênero e a cor da pele para indicar o substituto da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Afirmou também que não tem pressa para definir o novo procurador-geral da República. O mandato de Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República termina amanhã. A única certeza é que Aras será substituído depois de 4 anos como chefe do Ministério Público Federal. Tem que conversar com muita gente, tem que ouvir muita gente. Vocês sabem que sempre tem gente dando conselho e eu sou muito bom para ouvir conselho. Sabe, no momento que eu tiver que tomar decisão, vocês podem ficar tranquilos que eu vou anunciar para vocês escolher as pessoas certas para colocar no lugar. Mas eu não tenho pressa. O presidente já recebeu os 2 principais candidatos à cadeira de Aras. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, e o subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Bigonha. Gonet é o responsável pelo parecer a favor de tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele conta com o apoio de boa parte dos ministros do Supremo e ganhou nos últimos dias o reforço do ministro da Justiça, Flávio Dino. Já Bigonha tem o apoio de setores do PT, principalmente figuras históricas do partido, como o ex-deputado José Genuíno, além da campanha de ministros do governo que atuam no Palácio do Planalto. Embora o presidente diga que não tem pressa, interlocutores afirmam que a escolha deve ser anunciada até quinta-feira, véspera da cirurgia no quadril. O presidente tem sido aconselhado a não deixar um vácuo de poder no Ministério Público, responsável por abrir investigações sobre autoridades dos 3 poderes. Para evitar demora na transição, o Planalto já recebeu a sinalização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que a sabatina do indicado ao cargo vai ser marcada logo. O presidente também não deu pistas sobre quem vai ocupar a cadeira deixada pela presidente do Supremo, Rosa Weber. A ministra se aposenta em 1º de outubro. Apesar da pressão para a indicação de uma mulher negra, Lula afirmou que gênero e cor não serão os critérios para a escolha. O critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa
sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira, uma pessoa que tenha respeito, mas não o medo da imprensa. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor, sabe, eu já passei por tudo isso, no momento certo vocês vão saber quem que eu vou indicar, e eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenho mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. Enquanto a maior parte do país sofre com o calor, cidades gaúchas enfrentam chuva e ventos fortes. Para evitar a inundação de Porto Alegre, a Prefeitura determinou o fechamento de comportas do Guaíba. Um muro com 14 comportas separa o Guaíba do centro da capital gaúcha. E esses portões só são fechados quando há risco de inundação na cidade. A última vez que as comportas tinham sido fechadas foi em 2015. Com os temporais deste mês, o nível do Guaíba chegou a atingir o pico de 2,76 metros. E a medida de contenção foi acionada novamente. A grande preocupação, a grande ação nossa aqui é evitar ao máximo, de forma preventiva, com que a água avance sobre o continente, sobre os comércios, sobre as vias aqui da nossa, principalmente da região central. 6 comportas foram fechadas. Outras 6 que já estavam seladas ganharam reforço com 3.000 sacos de areia. Mais 2 estruturas podem ser fechadas nesta terça-feira se a água continuar subindo. O cenário é considerado extremamente preocupante. Além da chuva constante em Porto Alegre, 4 rios desaguam aqui. Com tanta água represada, o nível do Guaíba pode chegar a 3 metros e transbordar. E nós nos reunimos 2 vezes por dia e vamos tomando as decisões de acordo com os dados que nós temos. Não? Então, requer alerta, sim. E alerta requer prevenção. E prevenção foi tomada a decisão. Outras áreas da capital seguem alagadas. A água chegou ao pátio da Tiger, que é deficiente visual e mora na Zona Sul. Essa noite eu não dormi, literalmente, fiquei sentada esperando para ver o que faz. A região das Ilhas está alagada há uma semana. Ainda assim, dezenas de moradores insistem em permanecer em casa. Por medo de serem saqueados, porque já não tem praticamente nada. E aí sai. Eles têm medo que possam entrar pessoas e levar um pouco que eles têm. Na região metropolitana de Porto Alegre, mais de 400 pessoas estão desabrigadas. A gente faz uns 11 dias mais ou menos que a gente está aí de molho, né? E a minha casa mesmo entrou 10 centímetros de água dentro de casa. As autoridades estão em alerta nesta semana porque um novo ciclone deve se formar na costa do Rio Grande do Sul na quarta-feira. E os reflexos serão sentidos mais uma vez em boa parte do estado. O fenômeno deve trazer mais chuva ao Rio Grande do Sul. A seguir, você vai ver a festa tricolor pela conquista inédita da Copa do Brasil. Homem é flagrado tirando o celular do bolso de ídolo do São Paulo antes da final da Copa do Brasil, no Morumbi. E na série especial, os bastidores e grandes coberturas do Jornal da Record. Os São Paulinos começaram a semana animados com a conquista da Copa do Brasil. Título inédito veio depois do empate com o Flamengo no jogo da volta. Para um torcedor em especial, assistir à final já foi uma grande conquista. Esse é o Edvilson. Ele sonhava assistir a um jogo do time do coração. O sonho dele foi realizado, junto com o sonho do São Paulo, de ser campeão da Copa do Brasil. Assim como não foi fácil para o tricolor, o Edvilson também teve muito trabalho para conseguir estar na partida. Primeiro porque o carro quebrou na estrada a caminho do aeroporto. Parou do nada. Do nada. O carro, a gente tem uma viagem super tranquila, boa, e começou a perder força. O carro, meu amigo se desesperou, falou, caramba, o carro está perdendo força. Ele chamou um guincho, precisou voltar para a cidade dele. E aí não teve jeito, perdeu o voo. E só conseguiu chegar à capital paulista no sábado de manhã. O pintor de Serra Talhada, interior de Pernambuco, a 2.500 quilômetros de São Paulo, foi resistente e passou pelo adversário dos contratempos. Assim como o campeão da Copa do Brasil passou pelo Flamengo.
O Edvilson só conseguiu realizar o sonho de assistir ao título do São Paulo porque ele teve uma ajuda muito importante de alguém que comprou a passagem aérea de última hora, que arrumou o transporte para o aeroporto e ainda levou o torcedor até o estádio. Essa pessoa é o Thiago, cunhado do Edvilson, que no caso é um super corintiano. Foi uma decisão rápida que o Thiago tomou em nome da família. Hoje eu vi o que a gente não faz pela família, porque eu vi que era um sonho dele. Eu vi que ele é fanático mesmo. O empate do São Paulo com o Flamengo no jogo de volta da decisão garantiu a conquista do último grande campeonato que faltava à equipe do técnico Dorival Júnior. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o Flamengo até ameaçou estragar a festa com o gol de Bruno Henrique. Mas aos 49 minutos, Rodrigo Nestor garantia a festa paulistana. 23 anos depois do quase título para os São Paulinos. E aí, nos arredores do Morumbi, uma multidão tricolor mudou as cores da região após a conquista inédita. Um dia marcado na história de conquistas do São Paulo e também marcado para sempre na vida do Edvilson. Eu sonhava em ver pelo menos um jogo comum. Pisar no Morumbi e achar um jogo comum. E você chegar assim no São Paulo numa final de Copa do Brasil, um título inédito, e ver o time ser campeão, não tem nem como explicar. Mas, lamentavelmente, a comemoração do título não foi só alegria. A polícia investiga a morte de um São Paulino logo após a final. Ele foi encontrado ferido próximo ao local onde torcedores entraram em confronto com a polícia. O torcedor aparece ferido nessas imagens logo após a confusão. Algumas pessoas tentam socorrer o homem que está caído no chão. É possível ver que há policiais por perto. Rafael Garcia, de 32 anos, foi socorrido e levado para este hospital com ferimentos na cabeça, mas não resistiu. Ele fazia parte de uma das torcidas organizadas do São Paulo. Provavelmente ele não ouviu, porque ele tem a surdez profunda. Promover tumulto e homicídio. É assim que o caso foi registrado na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Mas como houve morte, as investigações serão feitas aqui pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia quer entender as circunstâncias da morte de Rafael. Houve confusão logo após a partida. Centenas de torcedores se aglomeravam em uma das ruas laterais ao estádio quando um grupo derrubou o tapume de isolamento. Na sequência, torcedores entraram em confronto com a polícia. O grupo deixou a rua com a chegada da cavalaria. Em nota, a Polícia Militar disse que agiu para controlar a ordem na região do estádio. A poucos metros dali, mais tumulto. Torcedores que insistiam em permanecer no local atiraram garrafas e rojões nos policiais, que revidaram com bombas de gás lacrimogênio e golpes de cacetetes. A polícia também usou jatos de água para dispersar os torcedores. Em avenidas próximas ao estádio, torcedores subiram no teto dos ônibus, que foram impedidos de seguir viagem. O ex-jogador e ídolo do São Paulo, Diego Lugano, teve o celular furtado antes da final da Copa do Brasil, no entorno do Morumbi. Repare no ex-jogador vestido de preto em meio aos torcedores. Mesmo sabendo que estava sendo gravado, um deles coloca a mão no bolso de Lugano e foge com o celular. Esse outro vídeo mostra que o ex-jogador percebeu o furto. O uruguaio corre atrás do ladrão e consegue segurá-lo até a chegada da polícia. O suspeito chega a ser agredido por um torcedor. Lugano disse aos PMs que o criminoso entregou o aparelho para outra pessoa. Esse não foi o único episódio de furto de celular durante a final da Copa do Brasil. Essa mulher também foi presa em flagrante com celulares escondidos na roupa. Ela retira pelo menos 14 aparelhos de dentro da camiseta. Pelo menos 6 vítimas conseguiram recuperar os celulares. Vice-campeão da Copa do Brasil, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro de madrugada e evitou o encontro com os torcedores, que faziam um protesto no aeroporto. Depois de mais uma frustração na temporada, o muro da sede do Flamengo, na Gávea, amanheceu pichado com críticas à diretoria e a Gabigol. Durante a madrugada, cerca de 50 torcedores foram até o aeroporto do Galeão
aguardar a chegada da delegação. A perda do título da Copa do Brasil para o São Paulo despertou a revolta do grupo. Isso é uma vergonha. A sorte do pastor é uma vergonha por causa dessa diretoria toda omissa. Vigiados de perto pela polícia, os torcedores também protestaram contra nomes do elenco e pediram a demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli. O clima ficou tenso. O chefe da segurança do clube chegou a conversar com os mais exaltados para evitar tumultos. Enquanto isso, a delegação desembarcava na pista do aeroporto. Os ônibus deixaram o local pelo terminal de cargas. Pela internet, o zagueiro Léo Pereira escreveu que o elenco assume a culpa e sabe que precisa entregar mais. Este é o 6º fracasso do ano para o rubro-negro. Agora só resta o Campeonato Brasileiro, mas a equipe está em 7º lugar, 11 pontos atrás do líder Botafogo. Apesar da pressão da torcida e do jejum de títulos na temporada, a diretoria ainda não se pronunciou se o técnico Jorge Sampaoli vai permanecer no cargo. Sampaoli já disse que não vai pedir demissão. A multa que o Flamengo teria que pagar para mandá-lo embora é de 14 milhões de reais. O nome de Tite, que comandou a seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo, vem sendo apontado como possível substituto. A fase mais crítica da crise no clube começou com a agressão do preparador físico Pablo Fernandes contra o atacante Pedro. Houve ainda o soco do volante Gerson no rosto do lateral direito Varela. E na semana passada, a briga do vice de futebol Marcos Braz com um torcedor no shopping. A sensação dos torcedores é que só uma mudança de técnico pode reconduzir o Flamengo ao caminho da vitória. Tite, ele fez um trabalho muito bom no Corinthians, né? Também é um time de grande porte. Eu acredito sim que se ele for contratado, né, assumir, eu acho que ele consegue fazer um bom trabalho sim. Está sendo falado o nome do Tite, né? Mas para mim liderar a equipe hoje, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo seria o melhor. Tinha que voltar aquele que mandaram embora, que é o Lorival. O governo negocia a aprovação do Desenrola Brasil no Congresso Nacional para evitar a suspensão do programa. Hoje começou o leilão reverso, em que as empresas vão dizer o quanto estão dispostas a dar de desconto em dívidas de até R$5.000. A Regina trabalhava como auxiliar de limpeza e sofreu um acidente. Foi afastada do trabalho e viu as dívidas acumularem. Hoje, as contas atrasadas de água, energia e internet somam cerca de R$1.500. Essas daqui todas estão vencidas. Eu vou lá, pago uma. Aí depois, quando eu consigo mais algum dinheiro, eu vou lá e pago mais outra. E é assim que eu vou fazendo. É assim que eu sobrevivo com as minhas dívidas, né? Empurrando com a barriga, como se fala. A Regina e milhões de brasileiros vão ter, a partir da semana que vem, a oportunidade de quitar as contas atrasadas. Hoje, o governo começou o leilão com credores interessados em oferecer descontos para a renegociação das dívidas. Em troca, mesmo em caso de nova inadimplência, essas empresas vão receber os débitos que forem renegociados. Os recursos virão de um fundo público que tem R$8 bilhões. 9 setores devem participar dessa segunda fase, incluindo bancos, varejo e empresas de água e luz. A nova etapa do Desenrola vai beneficiar pessoas com dívidas de até R$5.000 e renda de até 2 salários mínimos, ou que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo. A expectativa do Ministério da Fazenda é que sejam renegociados quase R$79 bilhões e mais de 30 milhões de pessoas sejam beneficiadas. Mas para que o programa continue, o governo corre contra o tempo. Precisa que o Congresso Nacional aprove antes de 3 de outubro a medida provisória que criou o Desenrola. É imprescindível a votação da medida porque ela caduca antes do término do programa. Então, nós vamos esclarecer ao relator que ela tem que ser votada, já foi votada na Câmara, é só votar no Senado agora. Porque agora, essa semana, você vai fazer o leilão reverso, de quem dá mais desconto e tem melhores chances de reaver o seu crédito. Então, é uma semana do credor. Depois é que nós vamos abrir para os devedores concordarem ou não com os descontos concedidos e fazer a contratação do parcelamento, se for o caso. Veja a seguir. Depois das cenas de nudez nos Jogos Universitários, chefe do Departamento de Medicina da Universidade de Santo Amaro
coloca o cargo à disposição. Motorista de carreta não consegue frear e atinge 18 veículos que estavam parados por causa de uma obra em rodovia no interior de Goiás. E na série especial, as grandes coberturas do Jornal da Record. Investigadores devem ouvir nos próximos dias os estudantes de medicina que aparecem nus durante jogos universitários no interior de São Paulo. Hoje, o chefe do Departamento de Medicina Legal da Universidade Santo Amaro colocou o cargo à disposição. O caso é investigado pela Delegacia de São Carlos, no interior de São Paulo. Foi num ginásio da cidade que os vídeos foram gravados. A polícia deve ouvir nos próximos dias os alunos expulsos pela Universidade Santo Amaro e atletas que participavam do torneio quando alguns estudantes ficaram nus. Em outro momento, rapazes e moças abaixaram as calças e mostraram as nádegas. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que os vídeos foram enviados para a perícia. Os investigadores querem saber se foram cometidos os crimes de ato obsceno e de importunação sexual. Hoje, o chefe da cadeira de Medicina Legal da Unisa, Nelson de Freitas, disse com exclusividade para o Jornal da Record que colocou o cargo à disposição e disse que vai cumprir o aviso prévio. Na opinião dele, os culpados pelo que chamou de barbaridade não foram punidos. A faculdade ainda não se pronunciou sobre o pedido de demissão do professor. A medicina, ela não é uma profissão melhor ou pior do que qualquer outra. Mas a medicina, ela é uma profissão diferente. E as condutas das pessoas, elas têm que mostrar a seriedade do médico. Além dos alunos da Unisa, estudantes do Centro Universitário São Camilo também aparecem nas imagens. O programa Domingo Espetacular teve acesso a vídeos de outras competições que mostram práticas semelhantes entre os estudantes de medicina. Alunos da Faculdade Santa Casa, de São Paulo, divulgaram uma partida de futebol dos pelados. Este ex-aluno de medicina da Unisa conta sobre abusos cometidos por veteranos. Durante a pandemia mesmo, teve um evento que foi a Fonte, que eles deram um copo de bebida. E aí um veterano cuspiu no copo, dava para o calouro beber, o calouro bebia um pouco, cuspia no copo e passava para frente. Apesar dos abusos serem combatidos oficialmente pelas faculdades, a prática é vista como uma tradição, diz a psiquiatra. Ao mesmo tempo em que a faculdade de medicina tem tradições como hinos, né, o próprio trote, as brincadeiras, essas tradições elas acabam algumas vezes descambando para situações de abuso, né? E abusos de todo tipo, abuso sexual, abuso moral, abuso financeiro. O Conselho Federal de Medicina criticou a atitude dos futuros médicos. Para você ser um bom médico, você tem que gostar de gente. As escolas têm que colocar na sua grade curricular ensinos de humanismo, de bioética e de deontologia médica. Caso contrário, iremos colocar monstros para atender a população brasileira. Em nota, a Liga das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo disse que repudia os atos obscenos. A direção da Unisa falou que iniciou uma investigação e que os 15 alunos expulsos podem recorrer da decisão dentro da universidade. A Santa Casa informou que investiga a presença dos alunos nos vídeos e que vai decidir as punições. Já o Centro Universitário São Camilo decidiu evitar medidas extremas, como expulsão, que poderiam causar injustiças. O Ministério da Educação deu 15 dias para que as universidades expliquem as ações tomadas em relação aos alunos. Todos os fatos ocorreram fora do ambiente estudantil, em jogos universitários, sem qualquer relação com as faculdades. 4 pessoas morreram em um grande engavetamento no interior de Goiás. Um caminhão não conseguiu parar na estrada, que passa por obras, e está com o fluxo controlado. Pedaços e carcaças de veículos ficaram espalhados pela rodovia. Parte dos carros atingidos foi parar em cima da ponte sobre o rio Capivari.
a carreta lá. O acidente aconteceu na BR-414, perto do município de Abadiânia, a 80 quilômetros de Goiânia. Uma carreta bitrem carregada com calcário causou o acidente grave. Ao todo, 19 veículos acabaram atingidos. A rodovia está em obras e o fluxo era controlado pelo sistema Pare e Siga. É igual aqueles filmes que você vê, aqueles trem de terror assim, passando por cima, sabe? Aí começou aquele vavum de carro lá atrás, batendo, sabe? Então não dá para você perceber. É 3 segundos. 3 segundos meu carro já começou a sacudir e já foi para lá. Neste vídeo gravado pouco antes do acidente, um caminhoneiro já alertava para os riscos do bloqueio naquele ponto. Vocês botam um Pare e Siga bem na descida. Tá certo que tem as placas, tem a bandeirinha, mas se a casa e o caminhão perder o freio, a bagaceira lá embaixo vai ser feia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Para os policiais, ele disse que o caminhão perdeu o freio na descida. 4 pessoas morreram, entre elas um menino de 6 anos. Outros 13 feridos foram levados para hospitais da região. Embora o motorista do caminhão tenha dito que perdeu o freio, a Polícia Rodoviária Federal vai apurar também se a concessionária sinalizou corretamente o local da obra. A rodovia está em obras e o local está sinalizado, porém a gente vai avaliar essa questão da sinalização se está pertinente com o tipo do local. É um declive muito forte, né? E veículos carregados eles têm uma dificuldade maior de fazer essa frenagem. Em nota, a concessionária que administra a rodovia informou que as circunstâncias do acidente vão ser investigadas pelas autoridades. Essa é uma semana especial para a Record TV e para todos nós. A emissora comemora 70 anos e é a TV mais antiga do Brasil no ar. Para celebrar esse momento, nós preparamos uma série especial sobre os bastidores, aqui do Jornal da Record. Ao longo da semana, você vai ver o que acontece atrás das câmeras. Na reportagem de hoje, nós vamos mostrar como os apresentadores se preparam para o jornal e como é o trabalho de um âncora em grandes coberturas na televisão. O planeta de 8 bilhões de pessoas tende a ser um mundo mais desigual, segundo especialistas. Em cada pino como este, uma nova droga. Alta de 34 centavos no litro da gasolina. Tudo isso que a gente está exibindo mexe com a vida e com o dia a dia das pessoas. O Reino Unido deixa a União Europeia. Quase todos os dias chegam refugiados do Afeganistão. Um público que quer ouvir e quer entender o mundo onde ele está. As principais notícias do dia estão no Jornal da Record. Boa noite. Boa noite. A minha rotina começa muito antes da minha chegada na Record. A gente amanhece acompanhando notícias, não é? E já acompanhando de véspera. Eu chego na Record diariamente, 4 horas antes da exibição do jornal. Olá. É aqui que começa a preparação para a entrada no ar, no camarim 14 do Jornal da Record. Vamos lá? Por meia hora a gente fica na chamada Tenda dos Milagres, onde você se prepara com a maquiagem, o cabelo, né, pronto para ir para o ar. E aí a gente fica fazendo o acompanhamento total do que vai ser exibido no jornal. A rainha britânica Elizabeth II morreu na tarde de hoje, aos 96 anos. Quando morre uma grande personalidade de supetão, uma queda de um avião, como foi o que matou Marília Mendonça, aquele dia foi um dia crítico. No dia, muito óleo se espalhou pela água, pelas pedras, na grama. De um dos capítulos mais tristes da música sertaneja. A gente acaba desenvolvendo uma sensibilidade do tocante, né, daquela personalidade com o telespectador.
Cada um desses personagens tem um elo de ligação com o telespectador, o momento que ele viveu. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Eu era uma substituta eventual na apresentação do Jornal da Record quando morreu a Lady Di. Um dos rostos mais fotografados do mundo morreu em um trágico acidente de carro. Minha coordenadora me chamou no ponto e disse assim: Cris, você não está lendo uma notícia qualquer. Morreu a Lady Di. O Jornal da Record estreou em 1974. Eu tenho o privilégio de estar à frente do Jornal da Record desde janeiro de 2006, ou seja, praticamente 18 anos. Barack Obama. Poucas vezes o mundo esperou tanto de um homem. E poucas vezes um presidente norte-americano teve tantos desafios. Foi emocionante você estar presente num grande evento, né, que marcou a história americana com a eleição do primeiro presidente negro. É um marco importante na minha carreira aqui na Record. Nos Estados Unidos, candidatos intensificam a campanha. E depois, quando veio a eleição do Trump, também fizemos uma cobertura robusta no Jornal da Record com os nossos correspondentes. Nós acompanhamos de perto esses momentos de virada de poder na política internacional. Putin se manifesta sobre a morte de opositor e diz que a Rússia vai investigar o acidente aéreo. Sentar-se à bancada do Jornal da Record sem ter uma condição de entender os principais fatos é impensável. Você tem que estar sentadinho ali, inserido numa realidade do seu país e do planeta. Então, isso é uma tarefa diária e intensiva. A gente se vê amanhã. Até lá. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Muito orgulho da tarefa, não é fácil? Bastante. Fique agora com a série Reis e logo após de Quando Chama o Coração, tem a primeira prova de fogo no reality A Fazenda. Não perca! Record 70 anos tem a sua cara. Ótima noite para você. Ótima noite para você.